Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes, estamos a gravar sexta-feira, 19 de junho. Daqui a 4 dias, na próxima terça-feira, assinalam-se os 10 anos da votação do Reino Unido para sair da União Europeia. Foi uma decisão que mudou o país e continua a moldar a política no Reino. Uma década depois, os britânicos voltaram às urnas, desta vez em Makerfield, no norte de Inglaterra, numa eleição intercalar que poderá vir a apiar Keir Starmer da chefia do governo. Andy Burnham, presidente da Câmara de Manchester, regressa ao Parlamento e tem agora caminho aberto para desafiar Starmer na liderança trabalhista e em Downing Street. Vote Burnham, get Starmer out, ou seja, vota Burnham, deita Starmer fora. Foi assim que Nigel Farage, líder do Reform UK, resumiu a derrota do seu partido em Makerfield, queixando-se de lhe terem roubado a mensagem de campanha. Burnham já disse que vai à luta, Starmer também não vira as costas, mas deixa um alerta. E este é um bom retrato da política britânica 10 anos após o Brexit, um país onde quase toda a gente quer mudança e já ninguém sabe bem em nome de quê. Como se chegou até aqui e para onde vai tudo isto, é o que vamos tentar perceber com o Pedro Cordeiro, editor da secção internacional do Expresso, e a excelsa jornalista Ana França, da mesma secção. Há 10 anos, eles cobriram juntos o referendo do Brexit e estão de volta ao Reino Unido para os capítulos seguintes. A edição técnica deste episódio é do João Luís Amorim. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! Bem-vindos, Ana França e Pedro Cordeiro. Obrigado por terem aceitado o convite para estarem presentes nesta edição do Mundo a Seus Pés, um espaço que também é muito vosso, naturalmente. Como estão? Very fine, thank you. Está um dia absolutamente inacreditável em Boston. Está toda a gente na rua, não costumam estar a 30 graus no norte de Inglaterra e pronto, e o ambiente na cidade é bastante assim positivo, apesar da data. Muito bem. Olha, já em Makerfield o clima está mais britânico porque o céu está encoberto e ontem e anteontem esteve muito calor, mas hoje está um pouco mais fresquito. Pronto, e depois deste retrato meteorológico... Repara, porque é sobre o Reino Unido, é uma obsessão nacional, portanto tem toda a lógica começarmos pode falar do Reino Unido sem falar do clima. É uma obsessão nacional. Tipo, os boletins de tempo duram muito tempo nas notícias. Ainda ontem, quando estava a acompanhar a eleição ou a contagem dos votos, eles conseguiram a proeza de interromper isso para falar do tempo, porque vai haver uma onda de calor e as pessoas estão realmente muito preocupadas. Muito bem, depois deste boletim meteorológico, que muito agradeço. Há 10 anos vocês estiveram ambos no Reino Unido a cobrir o referendo do Brexit. Regressam agora a um país que volta a tentar decidir o seu rumo. O que é que vos pareceu ao aterrarem diferente e o que é que vos parece semelhante ou quase igual? Pedro Cordeiro, posso começar por ti. Olha, o que mudou é que passados 10 anos... ou melhor, o que não mudou foi que passados 10 anos as pessoas continuam zangadas. Se a votação de 2016, que ditou a saída da União Europeia, foi muito motivada pela frustração que as pessoas sentiam, às vezes por coisas que não tinham que ver com a União Europeia, mas esta acabou por servir um pouco de escape ao debate expiatório, a verdade é que passados 10 anos, pelo menos os 52% que votaram pelo Brexit estão largamente desiludidos pelas promessas que lhes foram feitas de que tudo melhoraria, de que ia tudo ser fantástico com o take back control, portanto retomar a soberania nacional, portanto limitar muito mais a imigração, etc. Nada disso aconteceu. Economicamente o Reino Unido está pior do que estava, a economia contraiu-se cerca de 5 a 6%, é claro que não foi só por saírem da UE, houve outras coisas, houve a pandemia, houve as guerras que estão em curso
na Ucrânia e no Médio Oriente, mas a verdade é que para quem votou achando que tudo ia mudar, não foi assim. E mesmo em termos de imigração, é verdade que houve uma redução grande da entrada de cidadãos da União Europeia, mas até por necessidade das empresas, nos anos seguintes, sobretudo durante o governo de Boris Johnson, entraram muitíssimos imigrantes de origem não europeia. E isso cria também os seus problemas e as suas questões de choque cultural, de medos e percepções no Reino Unido como em Portugal, e portanto tudo isso alimentou uma certa zanga. Do lado dos que tinham votado Remain, também há zanga porque nunca na vida quiseram sair e veem confirmados os seus piores receios depois destes anos todos de Brexit, que além disso tiveram, também é preciso dizer que foram marcados por uma instabilidade política muito grande, não é? Desde o referendo, os conservadores governaram até 2024 e tiveram 4 primeiros-ministros, portanto David Cameron demitiu-se no referendo, mas depois tivemos Theresa May, Boris Johnson, o mês e meio da totalmente incompetente Liz Truss e por fim Rishi Sunak para, coitado, aguentar o barco até à inevitável derrota dos Tories nas legislativas que Keir Starmer ganhou. Portanto, passados 2 anos da entrada do governo do Starmer, o que se vê é muita frustração porque as coisas demoram a mudar e obviamente os choques externos também não têm ajudado. O primeiro-ministro titubeia, voltou atrás em algumas políticas, outras provavelmente até podem ser positivas, mas demoraram um tempo a surtir efeito, e houve uma série de casos e casinhos que acabaram também por minar um pouco a sua credibilidade. Starmer nunca foi um homem muito carismático, na altura eu acho que ganhou um pouco por ser o adversário dos conservadores há 2 anos e por ser um homem bastante normal e calmo face ao que tinha sido o frenesi dos últimos anos e portanto, mas agora parece faltar ímpeto, parece faltar elan, digamos assim, para fazer este país acreditar que o futuro está ao alcance da mão. Ana França, 2016, 2026, que comparação fazes? Eu estou numa cidade que é oficialmente conhecida como Brexit Town ou Brexit Land, porque foi o sítio onde mais pessoas votaram pela saída em 2016. Cerca de 75% dos eleitores aqui de Boston escolheram a saída. Eu comprometi-me com não vou escrever isto nem considero que a cidade seja isto, porque realmente as pessoas não gostam mesmo nada de falar com os jornalistas, porque toda a gente que veio nos últimos 10 anos foi especificamente para falar do Brexit, e depois algumas reportagens acabam a rotulá-los de retrógrados e xenófobos e atávicos e pessoas pouco abertas ao mundo, e isso não é um retrato minimamente justo, porque apesar do crime ter aumentado na cidade, ele não é um crime intercomunidades, são roubos e lutas de gangues, e portanto as pessoas coexistem de uma forma muito pacífica, e é um dos sítios, portanto, per capita, não é? Em proporção que tem mais pessoas de outros países. Portanto, não é muito justo dizer que seja uma cidade onde as pessoas não gostem de migrantes, porque se não gostassem mesmo assim tanto, se calhar haveria mais problemas e eles estabelecem as suas lojas aqui, e aliás, se não estabelecessem, a cidade teria talvez um declínio ainda mais acentuado. Boston já foi o segundo porto nacional há muito tempo, claro, quando o Reino Unido era uma potência, a Inglaterra era uma potência colonial, mas pelo que eu estive recentemente a dar uma volta grande aqui à cidade com um vice-presidente aqui da legislatura local, o Council, o Mike Gilbert. Ele é do movimento que aqui é assim um movimento de nicho. Ele próprio diz que eles são os weirdos, os estranhos aqui da cidade. Eles são marxistas de direita. Ou seja, ele considera que... Mas ele é incrivelmente culto sobre a história de Boston, é fantástico. Eu não consegui apanhar metade do que ele estava a dizer com o bloco até certo ponto, e se lhe desculpe, mas eu preciso começar a gravar, porque o raciocínio dele é muito escorreito, e eu, se não apanhar aquelas frases como elas são, é uma perda. E então ele estava a dizer que em Boston houve muitas coisas que aconteceram muito antes do Brexit
que acabaram por tornar a cidade uma espécie de grupo de pessoas irritadas, mas que não tem só que ver com a imigração, não tem só que ver com o facto das pessoas de associarem o Brexit à mudança demográfica aqui. Tem a ver com muita coisa. Por exemplo, o estabelecimento do ordenado mínimo prejudicou as pessoas que trabalhavam na agricultura porque ganhavam mais. E houve uma desculpa para as porem a ganhar o salário mínimo, por exemplo, que era uma coisa que era precisa no país, mas em Boston as pessoas ganhavam bastante bem porque os sindicatos eram muito fortes nos anos 70 e nos anos 80. E quando, claro que houve um problema com a Margaret Thatcher, que os dissolveu bastante, mas depois, tipo, quando o Tony Blair instituiu o salário mínimo, algumas pessoas ainda sofreram com isso porque os sindicatos ainda se mantinham fortes e isso foi um problema. Mas há outros problemas, claro, a abertura do espaço europeu aos trabalhadores migrantes, que depois de 2004 foi todo o leste, que realmente era muito mais pobre do que a Europa ocidental, e veio muita gente trabalhar para a agricultura porque já era o que eles faziam na Roménia, na Bulgária, República Checa, Polónia, e vieram porque eram precisos, obviamente, não é? Porque senão não conseguiam expandir a indústria, e isso foi outro dos problemas. E depois juntam-se problemas, por exemplo, de financiamento muito reduzido a serviços públicos aqui. Aliás, agora há um escândalo na cidade porque eles querem acabar com o City Council e fazer só uma espécie de entidade muito maior, portanto as pessoas acham que vão perder importância, não é? Aqui no centro. E portanto são uma série de decisões que transformaram as pessoas, e claro, as casas do centro, como estavam muito degradadas, um pouco como acontecia em Lisboa antes do turismo, foram ocupadas por pessoas imigrantes, e então o centro da cidade começou a deixar de ser reconhecível pelas pessoas que cá viviam e também começou a ser um sítio onde os jovens faziam barulho, bebem os seus copos, metem-se com as miúdas, tipo, tudo me foi dito, ou seja, cria uma espécie de Boston no centro, já não é bem a nossa cidade. Mas agora, como eles construíram uma data de prédios de habitação acessível fora da cidade, não é bem fora, é completamente, dá para caminhar porque é muito perto, algumas pessoas mudaram-se para lá e então ele acha que as coisas, este counselor, o Mike Gilbert, acha que as coisas estão um bocadinho melhor porque não há tanta pressão nos serviços públicos, primeiro porque alguns imigrantes também foram embora depois do Brexit, depois porque já não entra, não é fácil trabalhar no Reino Unido, tem que ser com um pedido específico de uma indústria, tal como Portugal também tentou fazer com uma espécie de via verde para a agricultura, e são coisas sazonais, então acaba por não haver tanta pressão agora, porque, por exemplo, nenhum de nós pode vir trabalhar para aqui, para o Reino Unido, num café ou num restaurante, como eu fiz durante os 5 anos que aqui vivi, que conjuguei isso obviamente, escrevendo para o jornal. Portanto, isso também baixou a pressão. As pessoas continuam irritadas porque não viram nenhuma aquelas mudanças grandes do Brexit. Aconteceram algumas, assim como o Pedro estava a dizer, em certas mudanças, mas não mudanças estruturais que eles estavam à espera que realmente a imigração reduzisse muito mais. E também a parte aqui de Boston, que não é tão aqui em Boston, mas é aqui perto, que é a parte dos pescadores. O Keir Starmer, nesta coisa de se querer aproximar outra vez da União Europeia, o que ele fez foi renegociar as milhas de pesca do Reino Unido e voltar a permitir durante os próximos 12 anos exatamente o mesmo acordo que estava até agora. Era suposto ser renegociado em junho deste ano e foi, e os pescadores estão muito irritados porque basicamente todos os outros era suposto terem acesso às suas águas de uma forma quase soberana, não é? Sozinhos, só eles. E de facto não, o Starmer, para continuar a aproximar-se da Europa, apesar do voto do Brexit, ele continua a tentar aproximar-se da Europa, e isso é uma coisa que irrita muitas pessoas aqui porque perguntam se votaram para quê, não é? Se na verdade nós não o Starmer continua a aproximar-se. As pessoas se sentem um pouco na sua vida concreta, para lá das discussões sobre mais ou menores laços com a União Europeia e discussões às vezes que têm um nível técnico que o cidadão comum não acompanha, vê depois que realmente o seu dia-a-dia, o salário, o preço das coisas, o acesso aos serviços públicos, qualidade, ou a qualidade dos mesmos, etc., não melhora. E é verdade que este ioiô do Brexit, por um lado descontentamento com o Brexit, porque correu tudo, as coisas não correram como deviam. Por outro lado, Starmer tenta mitigar isso, forjando uma ligação, uma relação funcional viável com a Europa, que obviamente implica cedências, e as cedências irritam determinados setores da população. Portanto, além de que a União Europeia é bastante severa nessas negociações, não tem grande complacência, mesmo sendo Starmer teoricamente uma figura mais simpática para a União Europeia do que os primeiros ministros conservadores que o antecederam,
a verdade é que a União Europeia continua a defender os seus interesses e não permite, por exemplo, acessos a partes do mercado único ou partes da União Aduaneira, a não ser que o Reino Unido quisesse voltar de vez, o que seria um processo longo, com muitas exigências e até humilhante, digamos assim, para parte do orgulho nacional. Embora as sondagens digam que há uma maioria, repetidamente, a considerar hoje que sair foi um erro. Sim, há uma maioria a considerar que sair foi um erro, mas depois há aqui uns pequenos parênteses. Por exemplo, a última sondagem do YouGov, que diz que 55% dos britânicos apoiariam um regresso, desde que o país pudesse manter as exceções que tinha antes, os chamados opt-outs, não é? Entre elas aquela famosa negociação de Margaret Thatcher, acho que em 84. O rebate para receber o dinheiro. Exatamente, 66% de todo o dinheiro que o Reino Unido enviava para o orçamento europeu tinha que lhe ser devolvido por ano, não era por budget europeu, não era ao fim do orçamento, não era naqueles quadros mais longos. E, portanto, se essas exceções não fossem de novo negociadas, esse número de britânicos que apoiam o regresso passa para 35%. Mas até aqui em Boston, acho que em 2023 ou 2022 eram só cerca de 20% que queriam uma ligação mais próxima com a UE, mas agora são 40%, o que algumas explicações passam por também algumas pessoas que votaram Brexit podem já ter morrido. A mudança demográfica é inegável. E as pessoas jovens não têm essa mesma ideia, mas ontem à noite já cheguei tarde, mas quando estava aqui no hotel a comer qualquer coisa e estava um grupo de jovens ao meu lado a dizer que não achavam que o Brexit tivesse sido bom porque não se vê resultado nenhum, mas os ingleses têm uma coisa que eu acho que nós temos muita dificuldade em perceber. Eles consideram mesmo que o país pode ser muito melhor sozinho, porque o país tem muito valor, não é? Eles não veem a União Europeia de todo como uma coisa boa, eles falam da União Europeia como burocratas que simplesmente fazem leis que querem que caibam em todo o lado e não cabem. E então eles não pareciam minimamente radicais nem nada disso. E tinham votado, eram todos conservadores, tipo Tories desde que votam, tinham um 26, um 24 e um 22, não votam assim há tanto tempo, é verdade, mas que não eram propriamente reform, nem penas de morte, nem expulsão de pessoas, não era bem essa vibe. Às vezes nós percebemos que as pessoas estão a dizer coisas que não são tão radicais como aqueles pensam, mas não, eles eram miúdos muito informados e que o problema deles era que os políticos agora não fizeram. Houve o Brexit, que foi para eles um instrumento para pessoas chegarem ao poder porque tinham baseado a sua campanha naquilo e que não fizeram nada. Ou seja, aconteceu o Brexit, que era um propósito em si mesmo. Estás a ver? Um propósito em si mesmo. E não era propriamente uma coisa para melhorar a vida das pessoas, era só alguém pôs a sua cara num póster que dizia Let's take back control, vamos recuperar o controle, e aquilo foi um slogan ganhador, e eles chegaram lá, primeiros-ministros ou ministros da economia, e acabou. Não houve nenhuma consequência real para as exigências das pessoas de ter um mercado interno mais robusto, das pescas serem maioritariamente de barcos britânicos em águas britânicas. Isso não se passou. E também aqui em Boston, por exemplo, agora há muita gente aqui a chegar por uma razão que eu ainda não percebi, porque nós não conseguimos vir para aqui trabalhar, mas talvez sejam agências ou talvez seja imigração ilegal, que ainda tenho que tentar perceber. Há mesmo muitos romenos e búlgaros. Ainda há pouco, logo de manhã, estava um senhor super inglês, super bem vestido, a perguntar quem eles eram e em que é que trabalhavam. E não houve propriamente uma escaramuça, mas ele claramente percebeu que eles não falavam inglês e continuou a perguntar-lhes coisas um bocadinho irritado. E, portanto, eles estão no centro da praça e há aquela ideia de não estarem a fazer nada, que eu nem sequer sei se é real. Eu depois tentei falar com eles, mas eles realmente zero qualquer língua que eu falasse. Portanto... Olha, sou pena de nós estarmos a sequestrar isto ao moderador. Deixa-me só dizer uma última coisa sobre o Brexit. Há também um grande receio popular de reabrir o debate, porque o debate há 10 anos foi muito, muito, muito tóxico, muitíssimo polarizador, chegou a ser violento, com o assassínio, fez agora 10 anos, da deputada Jo Cox, e portanto há também esse lado. Se por um lado as pessoas estão arrependidas e zangadas com o que aconteceu, por outro lado, reabrir essa caixa de Pandora é algo que não apetece nem a políticos, nem ao cidadão comum. E agora calmo para o Helder poder fazer as perguntas que tiver preparado.
É, fazer aqui um desvio ao desafio, a este desafio a Keir Starmer. Tu andaste a acompanhar a campanha em Makerfield. Andy Burnham, presidente da Câmara de Manchester e agora deputado eleito, insiste que isto não é um trampolim para Downing Street, mas no discurso da vitória prometeu projetar o seu... Exato, projetar o seu manchesterismo à escala nacional. O que é que tu ouviste junto dos eleitores? Por exemplo, a voluntária Susan, com quem tu falaste para uma peça do Expresso, dizia-te que ninguém fala da Starmer. É mesmo assim? Sim, ou seja, as pessoas aqui que votaram no Burnham, aqui em Makerfield, querem que ele vá ser primeiro-ministro. Querem que ele vá para Londres desafiar o Starmer, acham que são favas contadas a eleição interna, porque o Starmer é altamente impopular, e que Burnham seja primeiro-ministro. Isso claramente. E os que não queriam, os que votaram contra, obviamente votaram sobretudo no partido Reform do Nigel Farage, mas que teve um resultado ainda assim aquém do esperado. Portanto, é óbvio que a ida do Burnham para o Parlamento é mesmo para ele ser primeiro-ministro. Aliás, esta eleição intercalar foi provocada pela demissão do deputado anterior, que disse que se demitia apenas para o Burnham ter hipótese de voltar ao Parlamento, uma vez que isso é requisito para concorrer à chefia do Partido Trabalhista. Ele é para isto que está. Eu acho que não vai chegar hoje, aliás não, já fez um discurso, hoje estamos a gravar na sexta-feira, portanto dia depois da eleição, ele fez um discurso em que é claramente de alcance nacional, não diz, olha Starmer demita-se, porque estará a estudar um calendário melhor. E aqui o que eu consegui apurar junto dos militantes e ativistas trabalhistas é que Burnham não quererá aparecer como o homem que mal aterra em Londres começa a defenestrar primeiros-ministros. O que ele quer é, ou discretamente, conseguir uma conversa com Starmer em que este aceite que o seu tempo acabou e diga, olhem, eu agora fico até ao final do verão, à Cimeira da NATO em julho ou whatever, e depois afasto-me, coisa que Starmer diz que não fará, ou que para a semana haja uma pressão muito grande, inclusive de membros do governo, que digam a Starmer, deixa de ilusões, isto acabou, o melhor é tirarmos a toalha, e que ele seja forçado a sair por essa via, ou então que seja outra pessoa, outra lebre, a lançar a corrida. E aí há um homem que sofre de eleição precoce, para não dizer outra coisa, que é o Wes Streeting, o antigo Ministro da Saúde, que se demitiu há um mês dizendo que queria concorrer contra o Starmer. É duvidoso que ele tenha, sobretudo agora com Burnham em campo, que ele tenha os apoios suficientes para desencadear essa corrida. É preciso que 80, portanto o Partido Trabalhista tem 403 deputados, é preciso que 81 apoiem um candidato, um quinto da bancada, para lançar uma corrida, e outros que se queiram candidatar também têm que ter os tais 81 apoios, menos o Primeiro-Ministro, que por ser Primeiro-Ministro pode reconcorrer de novo ao cargo sem quaisquer requisitos. Ora, se o Wes Streeting tiver de facto 81 apoios e lançar uma corrida, é certo que o Burnham se junta à corrida e provavelmente o Starmer também. Mas Burnham também não quer aparecer como uma espécie de oportunista. Eu acho que ele prefere esperar um pouco, perceber como é que as coisas vão acontecer. Talvez esperar também pela eleição que vai haver para o próprio cargo que ele vai deixar, não é? Porque o Burnham deixa de ser presidente da Câmara da grande Manchester, e com isso haverá uma nova eleição, e é bom que se empenhem os trabalhistas, porque a ameaça da direita radical é grande. O partido Reform, o tal partido do Nigel Farage, conseguiu nas eleições locais em maio 60% dos lugares de variação que estavam em jogo nessas eleições, e mesmo aqui em Makerfield, onde o Burnham ganhou, todos os lugares que foram a jogo, e porque aqui as eleições são parciais, as câmaras municipais renovam-se em partes e não todas ao mesmo tempo, foram ganhos pelo Reform. Perder Manchester seria uma joia da coroa perdida, e aí poderiam os críticos de Burnham numa eleição interna atacá-lo, dizer, bom, você sacrificou uma cidade importantíssima só para satisfazer as suas ambições pessoais de ser primeiro-ministro. Portanto, eu acho que vai haver muita tática, muita precaução, mas a ambição de Burnham está lá, e eu diria que, aliás foi esse o título que dei à crónica que lancei hoje, a questão não é de se, é de quando. Sim. Mas eu acho que o Burnham vai obviamente usar uma coisa que os próprios membros do Partido Trabalhista que estão a falar na televisão já disseram hoje, que é viram o meu voto num sítio com tanto potencial para reform, eu posso fazer isto no resto do país. Claro, até porque eu sou o único que pode pôr a placar à direita. Claro. Como nas sondagens nacionais o Reform está à frente do Labour, o Burnham aparece como eu sou o único. Ele pode dizer isso?
Exato. Sim, eu sou o homem que consegue derrotar o Reform, não é inevitável, e de facto não é inevitável, acho que esta eleição também mostra isso, que não é inevitável, acho, e nem é unidirecional o voto na extrema-direita. Ele pode crescer, como cresceu no Reform, mas também pode cair. O Reform perdeu muitos votos em relação às eleições locais e mesmo não tem um resultado nada brilhante, fica aquém das sondagens. E isso é muito relevante até para o quadro nacional. Por outro lado, há aqui outro ponto engraçado, ninguém falou disto, mas também houve 2 eleições ontem na Escócia, porque também houve 2 deputados escoceses que saíram para serem, referiste foram eleitos isso para no o Parlamento artigo. Regional. Um deles foi Aberdeen South e o outro foi o quase impressionável Arbroath and Broughty Ferry, quase impronunciável. O que é que acontece? Em Aberdeen Sul, quem ganhou, portanto, estes 2 lugares eram de deputados nacionalistas escoceses, do Partido Independentista. Em Arbroath, o SNP manteve o resultado, o deputado, portanto, faltou uma deputada que foi eleita em lugar do seu antecessor, mas em Aberdeen Sul, quem consegue derrotar os independentistas são os conservadores. Portanto, ontem diria que foi uma noite boa para os partidos tradicionais e também um sinal de que não é inevitável que eles sejam suplantados por versões mais extremas à esquerda e à direita. Houve aqui foi um sinal de alguma resistência do sistema. Tu falaste ainda há pouco de... Desculpa, Helder, só queria falar do Ana. Restore. Eu gostava que o Pedro nos falasse o que é o Restore, porque eu própria não estava a par que se criou um partido para as pessoas que acham que o Reform não é suficientemente radical. Muito resumidamente, o partido Reform UK é o partido do Nigel Farage, conhecido eurocético, que anteriormente teve o Brexit Party e antes disso o UKIP, que era o partido da independência, tudo partidos contra a União Europeia e contra a imigração, com discursos xenófobos, como vemos noutros países da Europa, aqui obviamente com uma tónica anti-União Europeia que talvez não se veja tanto nos demais países membros. Agora, o que acontece é que este partido de direita radical tem uma febre de cisão e de zanga interna, que aliás também vemos no Chega e noutros partidos de outros países, portanto gente que sai, gente que se incompatibiliza com o líder, etc. E foi isso que aconteceu. Havia um deputado do Reform, que é o Rupert Lowe, que se zangou com Nigel Farage, entraram em grandes insultos, trocas de insultos pessoais e acusações, e ele saiu e fundou este Restore Britain. É um partido mais radical e mais solto no discurso do que o Reform, até porque o Reform tem querido de alguma forma suavizar um pouco o discurso para parecer um partido tragável como partido de governo. Andam todos a aprender com a Giorgia Meloni. É um bocadinho isso, exatamente. E o Restore apareceu aqui em Makerfield com uma candidata, portanto, dividindo o voto de direita radical, que era o voto contra o Andy Burnham. Por acaso não foi relevante, porque a diferença, o Burnham ganhou com uma vantagem tão grande, que mesmo a direita radical toda junta não lhe poderia ter chegado aos calcanhares. E portanto o Restore acaba por ter, aqui não teve assim uma relevância muito grande, mas a nível nacional é um partido que pode às vezes tirar votos a Nigel Farage, sendo que o Reino Unido tem aquele sistema para as legislativas que são círculos uninominais. Isso significa que em muitos casos a divisão de votos pode ajudar os partidos tradicionais e nomeadamente os trabalhistas. Tu falaste há pouco, Pedro, do calendário e eu gostaria de explorar aqui um bocadinho convosco o peso que esse calendário terá. Portanto, temos mercados de previsão a apontarem para perto de 1 em 2 hipóteses de eleição interna ainda este mês. O que é que teremos? Demissão negociada com prazo, eleição contestada a 3 ou um Starmer a aguentar-se? E que peso tem o tal calendário, com a cimeira da NATO em Ankara a 7, 8 de julho e a pausa parlamentar marcada para meados de julho? Eu acho que não há tempo, a não ser que o Burnham concorresse, imagina, a não ser que o Starmer amanhã ou segunda-feira dissesse ok, eu vou-me embora, e o Burnham dissesse eu sou candidato, mais ninguém avançasse e ele fosse coroado e fosse a Buckingham receber o convite do rei para formar governo, que é uma hipótese que eu acho muito improvável. Fora essa, não há grande hipótese de fazer uma eleição interna séria, com campanha, com esclarecimento aos militantes, antes da cimeira da NATO. E obviamente que convém ir à cimeira da NATO, era melhor ir à cimeira da NATO sem ter um primeiro-ministro demissionário. Portanto, eu apostaria mais a haver uma votação interna. Eu apostaria mais e não há regras para o calendário. O calendário é a direção executiva do partido que decide. Eu julgo que aí atirar-se-ia provavelmente a luta para a partir da segunda semana de julho, portanto a seguir já a cimeira da NATO,
e ela provavelmente haveria um período longo de debates, de sessões pelo país, porque eles vão, os candidatos percorrem o país e fazem várias sessões de esclarecimento, etc. E a votação, que muitas vezes é uma combinação de online e postal, se calhar arrastar-se-ia até ao final do verão, até ao início, até meio de setembro, e em setembro haveria novo primeiro-ministro, a coincidir mais ou menos com a reabertura do ano parlamentar. Vejo mais provável isto do que uma coisa de para a semana, mas faço aqui a ressalva de que na política britânica as previsões valem o que valem, incluindo as minhas, que gosto muito disto e venho muito cá, já cobri muita eleição em britânica, mas há sempre surpresas. Mas esta seria a minha aposta, uma coisa não imediata, a não ser que o West Streeting para a semana apareça com 81 assinaturas para provocar a eleição. Mesmo assim, a direção do partido é que decide o calendário da mesma. Muito bem, tu também numa das reportagens que escreveste para o Expresso falaste com um candidato satírico, o Count Beanface, que na vida real chama-se Jonathan Harvey. Ele atacou Burnham por não cumprir o mandato de autarca e propôs um preço máximo de 2 libras, cerca de 2,30 €. É uma de várias medidas meio malucas que esta personagem propõe. O Reino Unido tem esta coisa muito divertida, que aparecem sempre uns candidatos satíricos, e sobretudo nestas eleições intercalares, como não há eleições no resto do país e todos os olhos se centram num determinado sítio, estes candidatos satíricos aparecem. Quando há uma eleição geral, aparecem geralmente no círculo eleitoral do primeiro-ministro para serem também, para gozarem de alguma cobertura mediática. Este Count Beanface, portanto é literalmente o conde cara de caixote de lixo, que já se chamou noutras alturas Lord Cabeça de Balde, mas depois teve que mudar de nome por uma questão de direitos de autor. Eu juro que estou a falar a sério. É uma personagem. Quem é que era o Lord Cabeça de Balde que era o Lord tirou? Buckethead? Havia o Lord Buckethead. Mas ele queria ser o mesmo? Este mesmo Jonathan é que fazia de Lord Buckethead, mas depois houve alguém que disputou os direitos de autor daquele nome e ele teve que mudar de nome e botou para Count Beanface. Ora, o Conde, o que ele faz é aparecer nestas, é um bocadinho como o Manuel João Vieira, se quiseres, mal comparado, nas nossas presidenciais. O Manuel João prometia vinho canalizado, este promete um teto ao preço dos kebabs, promete coisas deste calibre, também dizia que ia ser primeiro-ministro, obviamente, que se o Burnham podia, ele também, que toda a gente ia receber casas gratuitas. Bom, como se vê, são tudo promessas divertidas, e o slogan dele, calcado do Donald Trump, era, gozando, portanto, brincando com o nome deste círculo eleitoral, era Make Her Feel Great Again. Era o slogan dele. É muito divertido. Também havia outros, havia o partido do Official Munster Raving Loony Party, que já existe há 40 e tal anos e aparece sempre também nestas eleições com uns crachás gigantescos ao peito, aquelas rosetas que eles usam com a cor do partido. Havia um candidato vestido de raposa para defender a vida selvagem. Isto é muito comum. Também é comum aparecer o elmo da Rua Sésamo, também aparece de vez em quando. Desta vez, por acaso, devia ter mais que fazer e não se candidatou. Muito bem, mas numa intercalar tão carregada de significado político e nacional, aliás, o que é que te dizem estas candidaturas de protesto mais fora da caixa, fora do baralho, sobre um país farto de política? E estou aqui também a citar um dos teus artigos. Eu acho que o estarem fartos de política abre espaço a candidatos como este, não é? O que acontece depois, a votação que tiveram, como aqui também por outro lado estava bastante em jogo, houve aqui uma certa fuga para o voto útil, nomeadamente à esquerda, por exemplo, nos trabalhistas, no Burnham, tanto que os verdes e os liberais-democratas tiveram votações muito abaixo do que costumam ter a nível nacional, e portanto também estes candidatos satíricos acabaram por nunca têm uma votação muito significativa. Agora marcam a agenda mediática. Ontem, por exemplo, houve um repórter da BBC que não sabia quem era o Beanface e de repente está a cobrir a contagem de votos, de repente dá com ele e a pivô diz-lhe, entrevista, porque isso é o Count Beanface, é um candidato. E ele, o tipo da BBC, ficou, coitado, embaraçadíssimo e foi gozado durante a entrevista toda, porque o Beanface está lá exatamente para gozar, não é? Portanto, há um bocadinho o que abre espaço, diria eu, além de uma certa tradição na política britânica destas brincadeiras. Eu acho que o descontentamento e o desencanto geral até fazem com que as pessoas achem mais graça a estes que aparecem lá um bocadinho também a pôr o dedo na ferida, a denunciar um bocadinho, bom, isto é tudo uma palhaçada, então vamos assumir que somos palhaços. É um bocadinho esse o tom.
Muito bem. Nós começámos pelo Brexit, fomos agora a este desafio a Starmer e gostaria agora de fechar novamente com o Brexit. Ana, tu vais produzir trabalho para o Expresso com o que eu acredito que serão excelentes reportagens a partir daí. O politólogo britânico Anand Menon diz que o tema é um tema escaldante, mas que não se menciona em campanha apesar de afetar toda a vida política. Onde é que no terreno, se é que já tiveste a oportunidade de tomar o pulso a isso, esse fantasma do Brexit aparece sem ser propriamente mencionado entre os políticos? Sim, é assim, as pessoas não querem mesmo nada falar do Brexit. E então a abordagem tem de ser sobre as expectativas goradas nestes 10 anos. É mesmo um tema muito divisivo, as pessoas não estão de todo. Ou seja, elas sabem o que é que falar do Brexit te trouxe às suas relações pessoais, mesmo em termos de negócios e com quem é que faziam negócios, e realmente é um tema muito sensível. E já estão bastante conotados com isso e não querem continuar a falar disso, porque na verdade, também já falámos disso aqui, houve outros problemas como as guerras, o preço dos combustíveis, mesmo muito antes do Brexit, a crise financeira, que nós sabemos muita coisa sobre isso em Portugal, mas também afetou a Inglaterra, e na altura a opção foi cortar despesa, e as pessoas que já tinham sido deixadas na mão pela enorme desindustrialização que este país sofreu, depois também acabaram por perder uma parte do Estado Social. Portanto, há muitos problemas que vão além do Brexit, e o Brexit foi uma forma, muitas pessoas estão quase à espera que ele se concretize. Não é? Aqui em Boston não houve nenhuma dúvida no voto, foi um voto esmagador. E, no entanto, se a vida foi melhorando, não foi porque os políticos acionaram o Brexit, foi porque simplesmente a economia melhora no geral, ou houve há agora há aqui um grande investimento. Há uma parte da cidade que estava grafitada, que os prédios estavam degradados e que realmente agora está a ser alvo de uma grande renovação. Passei por lá hoje, vai ser construído um centro comunitário, um novo centro de saúde, porque o hospital aqui tinha listas de espera de 3 anos. Também muitas pessoas culpavam pelo facto de as famílias imigrantes também, obviamente, precisarem de acesso à saúde, claro, e uma vez que estavam aqui legalmente não havia porquê não terem acesso à saúde, e os serviços nunca conseguiram acompanhar. Há uma história aqui de uma escola primária, mas eles já estão em férias, portanto eu não consegui falar com ninguém, fui lá hoje, não estava lá ninguém, que tiveram que contratar aqui num centro de ensino de línguas, tiveram que contratar tradutores para ir para as aulas, porque se aperceberam que havia alunos que não falavam, não diziam nada, e não eram só tímidos, eles simplesmente durante meses não sabiam o que é que estava a passar nas aulas. E então tiveram de contratar tradutores para a primária, o que é uma coisa, claro, cria uma impossibilidade de comunicação óbvia, né? E portanto eu acho que aqui em Boston, onde eu estou, ainda vou tentar ir a outros sítios, nomeadamente zonas pescatórias, que é difícil de chegar. As ligações de comboio demoram tipo 5 horas para Lancaster, onde eu queria ir, para ver ainda uma comunidade pescatória significativa, mas que sofreu mesmo muito com o Brexit. Porquê? Porque na altura isso pode mudar agora com estas novas leis do Starmer, que por um lado são más, porque, como eu disse, durante 12 anos todos os barcos continuam a ter acesso às águas territoriais do Reino Unido, mas em troca a União Europeia acabou por baixar um pouco as restrições à importação de produtos britânicos. Isso era uma grande luta das pessoas que produzem, por exemplo, amêijoas e outros bivalves, e que eles queriam voltar a vender, mas que a Europa pôs uma regra em que a água de classe B devia ser de classe A, ou seja, a poluição da água limita o envio destas espécies para os mercados europeus, e isso está a ser relaxado. Portanto, também há coisas a mudar, mas eu acho que o que se passa aqui é que aquela ideia de soberania que foi vendida é muito injusto, porque ninguém nunca explicou às pessoas. Isso era um debate que nós tínhamos muito na altura do Brexit, tentámos explicar
ninguém explicou às pessoas que aqueles grandes slogans, aquelas grandes promessas de 300 mil milhões para o SNS, depois mais não sei quantos milhões que vinham da Europa, isso não se materializou. Então, para quem estava à espera que o país se tornasse soberano, eu acho que é um bocadinho idílico, na medida em que nós também muitas vezes ouvimos pessoas dizer porque é que não voltamos ao escudo e porque é que não vendemos batatas cá dentro e cenouras cá dentro, porque isso não é possível, não é? A economia já não é isso, e ninguém explicou às pessoas que talvez vivessem de profissões mais de agricultura e de pescas, que o mercado já não é esse, ou seja, os próprios britânicos não gostam muito dos principais peixes que eles pescam, e então a importação de gambas da Ásia é enorme. Portanto, a Inglaterra importa 50% do peixe que consome, é bizarro, é uma ilha, não é? E porquê? Porque se calhar não ligam tanto a mackerel, que é tipo carapau, e coisas mais oleosas, tipo herring, que é uma coisa mais do norte, não é? Que nós estamos habituados a arengue na Suécia e nesses países nórdicos, que é uma coisa que há muito aqui, mas que as pessoas não gostam assim tanto. E então é esse problema que eu acho que a frustração criada pelo Brexit, estejam as pessoas, sejam elas fervorosas do Reform ou do Farage, não é bem isso. O problema então como é que o nosso país devia ter mudado e por várias razões não mudou. E agora estão a tentar fazer acordos com a União Europeia sem nos terem dado nenhuma da soberania que nós votámos para. E então essa frustração continua. Se calhar agora está contra o Starmer ou está contra os conservadores, mas ela não desapareceu. E o Brexit é a origem disso, acho eu. Uma última pergunta para um exercício prospectivo que gostaria de lançar a ambos. Nós temos esta visão do Brexit que não se menciona em campanha e, no entanto, surge ali sempre como um fantasma. Os números oficiais pós-Brexit são preocupantes para o Reino Unido, o crescimento a cair, já falámos de alguns deles, o comércio com os 27 Estados-membros da União Europeia a recuar entre os 10% e os 15%, o investimento a encolher e o tal meio Reino Unido a dizer que hoje sair foi um erro. Ao mesmo tempo, a reentrada na União Europeia continua a ser politicamente tóxica. Vocês acreditam num regresso do Reino Unido ao clube europeu no nosso tempo de vida? Há condições políticas e sociais para isso? Eu acho difícil. Não acho impossível, mas acho difícil. Já há um certo regresso pois é isso. parcial, em algumas coisas foram negociadas. Sim. Há uma aproximação que a presidência de Donald Trump e as guerras em curso propiciaram ou de alguma forma exigiram. Não sei se um regresso formal pode acontecer, depende muito também do que forem os próximos alargamentos da União Europeia e de como a União Europeia escolher fazê-los, porque nós temos alguns países candidatos ali nos Balcãs Ocidentais e também obviamente a Ucrânia. Esse aumento de países pode obrigar a uma União Europeia de círculos concêntricos em que nem todos os países tenham exatamente o mesmo nível de envolvimento em tudo. É quase certo que a regra das unanimidades tenha de ser revista e, portanto, talvez aí se abra espaço para uma readesão do Reino Unido em termos que neste momento só podemos especular. Não acho, como digo, não acho fácil durante o nosso tempo de vida isso acontecer, mas nunca digamos nunca. Isso. Ontem, acho que foi ontem, o Guardian fez uma entrevista entrevistou o Michel Barnier, foi o principal negociador do lado da Europa, da Europeia. Sim. Exato. E ele deu uma espécie de docinhos ao campo do Rejoin, porque se calhar ele nem sequer ele não falou com ninguém sobre isto, não sei, mas disse que não via nenhum problema em o Reino Unido voltar com as suas exceções e com outras, por exemplo, uma espécie de moratória ou mesmo de 20 anos ou do que seja para se acharem que para se adaptarem tanto à abertura de Schengen como outras coisas, tipo números de pessoas que eles vão aceitar, opt-out, ter livre, ou seja, eles não veem.
a ideia de temos uma data de países que ainda querem entrar na União Europeia e este que saiu já se arrependeu do lado da União Europeia, isto seria ouro sobre difícil. Sim, é um excelente selling point, não é? Um ponto de venda da União Europeia. Toda a gente, estes saíram e era uma economia super robusta e agora querem entrar, é porque alguma coisa estamos a fazer bem. Por outro lado, alguns países vão achar, quer dizer, amigos, então saem, causam um problema a milhares de famílias que tiveram que ir embora e agora voltam ainda por cima com opt-outs, não é? Também não era se calhar muito bem visto em outros países que nem sequer estão-se a modificar completamente para aceder à União Europeia e agora estes, não é? Claro, e os outros países, os acordos, por exemplo, que o Boris Johnson dizia que o Reino Unido ia fazer com o mundo inteiro, que iam ser muito melhores do que tinham com a UE, acabaram por não se materializar, ou pelo menos por não compensar o que o Reino Unido perdeu com a saída, em termos de comércio. O bloco ainda... Exatamente. Etc. Investimento. O bloco ainda é o seu principal mercado importador-exportador, não é? Tiveram o principal parceiro do Reino Unido em muita coisa, só que tornou-se mais difícil. Há histórias que assim, muitas escritas nos últimos 10 anos de pessoas que têm que preencher tipo um papel para cada caixa de, como é que se diz, mexilhões. Não é normal, não é? Porque tu vais exportar, por exemplo, 200 caixas. Não é normal. Tens que fazer um exame sanitário a cada caixa de mexilhões e estar lá agrafado a burocracia, ou seja, a burocracia da União Europeia, que toda a gente se queixa, no geral, tornou-se para eles então uma coisa avassaladora, e muita gente diz que é mais fácil enviar marisco para Tóquio, que compram muito, Japão, do que para a França, o que não tem lógica nenhuma, não é? Em termos mesmo ambientais, é uma coisa que prejudica o mundo inteiro. Sim, um eventual regresso, eu diria que um eventual regresso ou uma perspectiva de regresso faseado ou não regresso, mas condições especiais para o Reino Unido, por um lado tem esse poder atrativo que a União Europeia poderia reclamar, mas eu acho que aí, concordando com a Ana, acho que há uma fila de espera de muitos anos, de muitos candidatos à adesão que veriam com maus olhos este tratamento preferencial, especial dado ao Reino Unido, porque decidiu, para todos os efeitos, sair. E como se viu, de resto, na altura da adesão ou da perspectiva de adesão via verde da Ucrânia, face a outros candidatos que estão há imenso tempo à espera, como muitos Montenegro, Albânia, Montenegro estão avançadíssimos. Ali os Balcãs Ocidentais. Países a que é preciso deitar a mão antes que a Rússia lhes faça o canto da sereia. Que já começou de certa forma a fazer e com efeitos que nós já conhecemos bem. A conversa vai longa, no entanto vou fazer a pergunta que temos sempre reservada para os convidados do Mundo a Seus Pés. Se neste momento, vou começar por ti, Ana, pudesses viajar para qualquer parte do mundo, sem quaisquer restrições, para onde irias e porquê? Eu acho que ficava aqui algum tempo, porque não só é um país que eu adoro, onde vivi, mas porque é muito difícil chegar a uma comunidade pescatória e falar com toda a gente e entrar em casa das pessoas e jantar com eles, isso é impossível, não é? Então nós temos sempre este problema em reportagem que acabas por ter 3, 4, 5 citações, excelentes que sejam, ou até pessoas que estão contigo a tomar um café mais longo, mas tu não consegues perceber bem aquela pergunta que eu quero responder na reportagem que fizer, que é então sente que recuperou o controle por causa do slogan, que eu acho que é mesmo um slogan vencedor, e podíamos falar horas sobre o gênio propagandístico do Cummings, que é o que foi ele quase colocou na ideia das pessoas esta ideia que eles não tinham. Eles tinham esta ideia dentro deles da soberania, mas não a conseguiam verbalizar ou agarrar num slogan. E esta coisa do take back control é muito poderosa mesmo. Não dá para perceber se as pessoas sentem isso ou não em tão pouco tempo. E tendo vivido aqui e tendo tido a sorte de viajar alguma coisa pelo país, gostava mesmo muito de ficar cá mais tempo, para se perdesse uma entrevista podia voltar no dia a seguir e todas as coisas. Acho que voltava aqui ao meu país onde fui imigrante, mas por causa do Brexit não posso voltar, não posso ficar assim tanto tempo. E tu, Pedro, que estás de malas feitas para voltares a Lisboa, para onde é que irias?
Olha, eu acho que desta vez vou responder que ia para a zona do norte da África, só conheço Marrocos e muito pouco, e gostaria de fazer do norte da África até ao Golfo da Guiné. Sobretudo o que me inspira a responder assim é que eu sempre gosto muito de música daquela zona, sobretudo acho que no Senegal, no Mali, há músicos incríveis. Recentemente saíram álbuns novos de duas senhoras que eu venero na música daquela zona da África, a Fatoumata Diawara, que é do Mali, e a Angélique Kidjo, do Benin. Ambas lançaram novos discos extraordinários, e elas e outros nomes como Ali Bolo Sissoko ou Abdoulaye Diabaté, que também cantores daquela zona que lançaram recentes trabalhos, têm ocupado parte das minhas playlists ultimamente, e gostava de conhecer melhor o sítio onde essas músicas são feitas, o que as inspira, a realidade das pessoas que vivem aí, as paisagens que sabemos que são extraordinárias, e também, sem perder a veia profissional, talvez também conhecer melhor os enormes problemas sociais que ali se vivem, mas também ver o que de bom ali há. É uma zona que, como digo, que não conheço e gostaria imenso de conhecer ao som da música destes artistas. Muito bem, com propostas musicais e destinos diferentes dos nossos convidados, encerramos o Mundo a Seus Pés. Obrigado, Ana França e Pedro Cordeiro. Obrigado também ao João Luís Amorim pela edição técnica, e obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés, com outros protagonistas e assuntos. Até lá. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!